Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos os amados. Queridos, este é o canal Palavra Viva. Neste momento, nós vamos estar meditando na segunda parte do tema O Cristão e a Política. Nós vamos usar o mesmo texto, a mesma referência bíblica que está no livro de Provérbios 29, verso de número 2, que nos diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Em outra tradução diz que quando o justo governa, há alegria entre todos, mas quando o ímpio domina, o povo entra em desespero. Meus amados, na primeira parte deste tema, o cristão e a política, nós falamos em rápidas palavras introdutórias a respeito de uma questão: se o crente, um cristão, pode ser político. Nós citamos algumas referências bíblicas e com base na Bíblia, nós falamos que é possível sim o cristão ele ser um político. Falamos também que o cristão ele não é corrompido pelo poder, ou seja, o poder ele não corrompe as pessoas, mas o poder ele revela as pessoas que já são corrompidas. Amados, nós citamos na primeira parte do vídeo 3 personagens bíblicos que tiveram influência política. Nós citamos José, nós citamos o profeta Daniel. José governou o Egito, Daniel teve uma influência política na Babilônia, e citamos também o profeta Miqueias, que ele governou em Israel. Meus queridos irmãos, e nesta segunda parte eu quero falar com os irmãos sobre até que ponto o cristão deve ou pode se envolver com política. Nós estamos vivendo em dias de crises, é fato que são crises sem precedente. Nós estamos vivendo uma crise em todas as esferas da sociedade, inclusive no meio político, nos meios governamentais. Lembrando aos irmãos que a política nada mais é do que a arte de administrar, a arte de governar. Deus, ele constituiu o homem com o poder, com a capacidade de administrar, pois Adão no Éden, e para ele administrar o Éden, para ele administrar tudo aquilo quanto viesse à sua mão. Mas, amados, voltando ao assunto, a questão da política, quando nós falamos de política, parece que mexe com os neurônios, parece que mexe com os nervos, permita-me corrigir, com os nervos de algumas pessoas. Porque mesmo no meio cristão, há pessoas que eles postam, eles expressam os seus discursos agressivos, abusivos em palavras, e na maioria das vezes, quando não é um discurso apolítico ou contra o meio político, é um discurso divisor. É um discurso de uma pessoa que é contra aquele partido. E isso tem gerado muito transtorno no meio cristão. O evangelho está sendo escarnecido por causa da atitude de alguns crentes. E a pergunta é: até que ponto eu devo ou posso me envolver com a política? Será que é certo eu usar as redes sociais para denegrir a imagem de alguém?
é correto, mesmo eu estar expressando a minha opinião, eu denegrir a imagem da pessoa que é a autoridade do país, a autoridade da cidade, do estado. Eu tenho este direito como cristão. O que a Bíblia nos fala sobre isso? A Bíblia nos diz, irmãos, que nós devemos sermos submissos às autoridades, porque as autoridades foram constituídas por Deus e não há autoridade que não venha de Deus. Então, devemos tomar cuidado porque quando eu desobedeço às autoridades, eu estou ferindo os princípios bíblicos. É claro que alguém vai falar e vai dizer que a Bíblia diz que importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas em que contexto está este versículo? Qual é o assunto que este versículo está tratando? Na verdade, irmãos, eu só posso na verdade, este versículo só se aplica dentro desta palavra quando os homens estão desobedecendo a Deus, no sentido de me colocar contra Deus. Ou seja, quando me imposta uma situação em que vai me forçar a negar o nome de Cristo, vai me forçar a negar a fé que eu estou professando deste Deus, então se enquadra este versículo. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas eu gostaria de citar aqui algumas coisas importantes que como cristão nós devemos tomar cuidado. Em primeiro lugar, eu não posso usar as redes sociais para denegrir a imagem de ninguém. Eu não posso ficar brigando nas redes sociais. Em segundo lugar, eu não posso usar a minha opinião pessoal para interferir de forma direta na opinião alheia. Ou seja, eu preciso respeitar a opinião alheia. Há pessoas que não aceitam uma opinião diferente. Há pessoas que morrem, que brigam por causa da política. Que nós, como cristãos, possamos tomar cuidado. Meus amados, não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado, sermos vigilantes. Afinal, nós somos cidadãos do céu e não desta terra. Mas como cristão, eu preciso tomar o cuidado de não ser um cristão que ignora a política. Eu preciso tomar cuidado em cumprir os meus deveres, por exemplo, no período que vem o período da votação para eleger um candidato, seja a presidência, seja candidato estadual, federal, seja municipal. Eu tenho que exercer o meu papel de cidadão. E como fazer para você escolher a melhor opção? O melhor caminho que você tem que fazer é orar. Em primeiro lugar, você tem que orar. Em segundo lugar, você tem que avaliar, analisar as propostas, as intenções da pessoa. Embora não está escrito na testa da pessoa como que ele vai proceder depois que chegar no poder, mas pelo perfil da pessoa, pelo histórico da pessoa, pelas suas ideias, pelo que ele defende, pelo que ele vende, dá para você ter uma noção se ele é digno ou não do seu voto. Uma coisa que jamais você pode fazer é vender o seu voto, é trocar o seu voto a preço por qualquer tipo de mercadoria. É o que mais acontece. Isso é mau testemunho. Eu estou colocando em questão a minha moral. Aqueles que vendem os seus votos, depois não têm moral para cobrar porque ele foi comprado. Então, meus irmãos, outros cuidados que devemos tomar para, no ato de fazer apologia ao
ao meio político, eu não posso ser uma pessoa excessiva na política, uma pessoa exagerada, uma pessoa adepto da política, sabe? Uma pessoa que ele se torna, as suas ações se tornam um ciclo vicioso e compromete a índole dessa pessoa e compromete o testemunho dessa pessoa. Em outras palavras, eu estou dizendo que eu não posso ser uma pessoa obcecada pela política. Eu preciso tomar cuidado. Existem alguns limites que, como cristão, eu tenho que obedecer. E um deles é saber que eu sou cristão e a minha opinião pública e a minha opinião a respeito do assunto não pode comprometer o meu testemunho e a minha identidade como cristão. Então, meus irmãos, que nós sejamos vigilantes, que nós sejamos vigilantes, que nós possamos tomar cuidado a respeito destas coisas. Uma outra questão a respeito da política, e este comentário talvez vai mexer com algumas pessoas, que isso talvez, alguém que ouvir esta palavra, talvez eu vou dividir opiniões, quem sabe eu vou até mexer individualmente com alguém em relação à colocação das minhas palavras. Não estou direcionando para alguém esta palavra, mas o que eu vou comentar agora, mas eu estou colocando aqui em questão um assunto que é polêmico. Também a intenção não é causar polêmica, mas uma opinião minha a respeito deste assunto é que a política deve se limitar nos seus bastidores. Jamais, em hipótese alguma, como pastor, eu posso usar o púlpito e delegar a autoridade a um político para fazer uso do púlpito e ele usar o púlpito, este lugar que é santo, para falar das suas intenções sociais. Considerando, abrindo parênteses, claro, e considerando aqueles que são servos do Senhor. Então, deve existir um determinado princípio estabelecido para a fala desta pessoa, sempre respeitando os princípios bíblicos, sem profanar este lugar que é santo. Fechando parêntese, este comentário foi rápido. Como cristão, eu não posso brigar, como cristão, eu não posso ser obcecado, como cristão, não posso dar mau testemunho por causa de um partido, por causa das minhas opiniões em relação à política. Eu não posso ser extremista, nem de um lado nem de outro. Eu preciso conservar a minha identidade como cristão. Meus amados, que Deus te abençoe. Foi um comentário muito básico e rápido, apenas completando aqui a linha de raciocínio do primeiro vídeo que postamos. Que Deus te abençoe. Muito breve estamos de volta com outras palavras de reflexão. Compartilhe o link deste canal, se inscreva, incentive outras pessoas a se inscrever e, inclusive, aproveitando a oportunidade, você pode dar a sua opinião, você pode comentar embaixo e indicar um assunto que você deseja que a gente possa comentar aqui, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.